questão da diversidade, ela entrou na minha vida por dois caminhos. Por um, de uma forma muito natural, por ser a pessoa que eu sou, no contexto da sociedade. E num segundo momento, de forma mais notória, numa forma mais divisor de águas, quando eu iniciei a minha carreira em grandes empresas. Como dentro de grandes empresas brasileiras, a gente não tem um reflexo da demografia da sociedade brasileira, quando a gente fala que 50% da sociedade é composto por mulheres, que 50%, um pouco mais de 50% da sociedade é composta por negros, que cerca de 25% da população, segundo o IBGE, aproximadamente 45 milhões de pessoas são pessoas com deficiência, que segundo a escala Kinsey lá de 1950, cerca de 10% da população é LGBT. Então, no Brasil a gente teria pelo menos 20 milhões, número super subestimado, mais de pessoas LGBT. Onde estão essas pessoas, Que a gente não as vê nas grandes empresas e eventualmente não as vê em círculos onde as pessoas detêm mais renda. Quando você não traz todo tipo de gente, e isso vai se tornando claro ao longo da história da empresa, eu acredito que de alguma forma isso vai deteriorando as relações dentro daquela empresa. Empresas que têm mais diversidade no seu quadro funcional e de liderança são mais inovadoras, o que é muito empírico para a gente, compreender. É claro que se você tem pessoas diferentes olhando para o mesmo problema, a chance de que você chegue a uma quantidade maior de soluções diferentes, soluções inovadoras é maior. Há um estudo das 500 maiores empresas brasileiras, que dá um enfoque nessa questão da diversidade. Esse estudo, se a gente olhar ele, por exemplo, tem vários anos, mas se a gente olhar ele em 2010 e 2016, a gente vê que o percentual de pessoas com deficiência, mesmo havendo uma legislação no Brasil, caiu. Então era aproximadamente 1,5% na liderança em 2010, e em 2016 é 0,6% na liderança das 500 maiores empresas, que deveriam ter 5%, tem 0,6%. Num momento do país onde a gente está falando extremamente de diversidade. Quando as empresas resolvem contratar, muitas vezes elas fazem por obrigação e não por um senso de inclusão. Então, quando elas trazem essas pessoas, elas trazem de uma forma equivocada. Então, por exemplo, colocando pessoas com deficiência numa atividade que não faria o menor sentido elas estarem. Eu já vivi, por exemplo, uma situação de ver uma pessoa com deficiência auditiva sendo colocada numa área onde 80% do trabalho que ela necessitaria fazer era de telefonia. Veja bem, claro, essa pessoa não vai performar. Outro entrave fundamental, e que nessa questão da pessoa com deficiência a gente vê muito, é que às vezes até se faz a diversidade, mas não se faz a inclusão. Explico, um exemplo. Sou de uma indústria determinada e descobri que naquela área, pessoa com deficiência auditiva é uma maravilha. Que aquela área é super barulhenta, aquela área é um ruído tremendo, então naquela área eu posso contratar um monte de pessoa com deficiência porque eles não vão ligar para o ruído, vão performar, vão ser incríveis. E daí começa a contratar só pessoa com deficiência auditiva e só para aquela área. Cumpre a cota, mas não faz inclusão. E o jeito de incluir é trazer as pessoas pelas suas competências, por um olhar de ação afirmativa da empresa para as diversas áreas e para os diversos cargos.